né? Então, não vai mais haver essa diminuição do intervalo, né, doutor? Isso pode impactar de alguma forma? E já vou melhorar um pouquinho a pergunta, ou aumentar um pouquinho a pergunta. A diminuir o intervalo influenciaria positivamente na prevenção das variantes em geral? E não diminuir pode prejudicar? Zé, essa é uma excelente pergunta do momento, assim, né? É a grande questão do momento em relação a especificamente essas duas vacinas, porque o que que acontece? Os estudos têm demonstrado que a proteção ela é maior quando se aumenta o intervalo entre as doses, especialmente da vacina da AstraZeneca. Em relação à vacina da Pfizer, até o próprio CDC coloca que não há dados acima de 6 semanas de vacinação entre esse intervalo. Na minha opinião, a gente tem que vacinar o quanto antes as pessoas e reduzir o intervalo entre as doses não vai ter um prejuízo para as pessoas. Tanto é que a maioria dos estudos, né, o estudo da Pfizer foi feito com um intervalo de 3 a 4 semanas entre as doses, e a da AstraZeneca inicialmente com 4 semanas. E essa proteção com esses intervalos menores, ela é uma proteção muito boa, ela é uma proteção excelente, né? Então, mesmo que a gente tenha com intervalos maiores um pouco mais de proteção com essas vacinas, o que a gente tem que entender em termos de saúde pública é se a gente tem esse risco maior agora com a circulação da variante Delta, se esse risco compensa vacinar mais rápido. Não sei se eu estou deixando claro, porque o que, que acontece? Com uma dose só, as vacinas protegem menos. Em geral é isso, vou tentar ser mais claro, né? Então a gente precisa das duas doses para ter uma proteção melhor, especialmente contra a variante Delta. Esse intervalo curto, digamos que as vacinas protejam 80%. Com um intervalo maior, essa proteção ela pode ser um pouco maior. Só que em termos de saúde pública, o que a gente tem que entender é se vale a pena correr esse risco nesse momento de vacinar um maior número de pessoas com uma dose de vacina, mesmo que essa proteção seja menor, ou se vale a pena reduzir esse intervalo entre as vacinas e já ter uma proteção mais completa. Eu penso que a gente deveria vacinar com as duas doses o mais rápido possível a população. O problema disso é que a gente precisa também ter vacina, né? E inicialmente esse intervalo foi mantido mais prolongado também porque a gente não tinha as vacinas disponíveis, né? Então, eu acredito que essa decisão do Ministério tenha sido levado em conta o número de vacinas disponíveis e esse risco, desculpa, atual de circulação da variante Delta. Porque nesse momento a circulação ela é menor, ela é pequena no país, né? Isso que a gente tem visto. Porém, a gente sabe que ela pode se tornar grande rapidamente, né? Então, assim, o que a gente tem que considerar são vários fatores. Eu, como infectologista, eu quero que o meu paciente ou que a família do meu paciente ele esteja o mais rapidamente vacinado, o mais rapidamente protegido da melhor forma possível. Seria com as duas doses da vacina. Porém, do ponto de vista de saúde pública e de disponibilidade das doses, eu acredito que o Ministério tenha tomado essa decisão de manter
esse prolongamento entre as doses por conta disso, né? Então, ainda é uma decisão que eu não tenho total certeza. Eu penso que vacinar as pessoas o mais rápido possível seria melhor, mas aí a gente tem que ter um raciocínio em termos de saúde pública e tentar disponibilizar doses para todo mundo, que talvez a gente não tenha nesse momento, né? E por isso também essa decisão de manter ainda esse intervalo mais prolongado. Não sei se eu deixei tão claro, Diego. Se ficou alguma confusão, tu me pergunta.